Sejam bem-vindos aos que vêm pela primeira vez à casa, sejam acolhidos, atendidos de acordo com as suas necessidades e suas demandas, o seu merecimento, acima de tudo. Vamos fazer a nossa oração para começar? Relaxem, respirem e respirem. Eu quero ouvir vocês respirando, deixando esse ar entrar pelas nossas narinas, circular todo o nosso corpo, reciclar a energia das nossas células, dos nossos órgãos, desse corpo físico e também do nosso corpo sutil, o nosso perispírito, que essa energia chegue ao nosso espírito em essência. À medida que esse ar entra, nós vamos nos acalmando, ciclando a nossa energia, carregada das impurezas dessa camada física, mas também dos pensamentos, das emoções, das nossas dores, angústias, das nossas dificuldades. E à medida que o ar sai e se dissipa nesse ambiente, todos esses miasmas são recolhidos pela espiritualidade, conduzidos à disseminação nesse planeta, nessa atmosfera. Muitas delas são levadas para as esferas superiores para encontrarem também o alento, o cuidado, o acolhimento que, assim como vocês vieram aqui em busca, as nossas energias, as nossas emoções e aqueles serizinhos que porventura tenham pegado carona conosco ao longo desses dias e chegam aqui nesse espaço para serem acolhidos também. E que nesse momento o nosso pensamento se transpõe às barreiras físicas dessa casa. Olhe lá de cima, lá do alto, como se nós pudéssemos voar para a imensidão de tudo isso. Da nossa cidade, do nosso planeta, do universo. Nós podemos chegar rapidamente através do nosso pensamento até a nossa casa. Levar essa mesma energia para lá. Mentalizar as pessoas que nós amamos. E também aquelas que nós temos algumas dificuldades. Para que nós possamos dissipar, disseminar e multiplicar as energias do amor que aqui viemos receber. Retornem para esse corpo físico, sintam-se presentes, respirem profundamente. E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Que aquilo que aqui for dito, recebido e transmutado possa ser verdadeiramente introduzido na nossa vida. Porque nós somos seres em evolução. E hoje, um pouco melhores que ontem. Mas ainda, nem a sombra daquilo que seremos. Que assim seja. Gente, é o seguinte, eu já falei nem sei quantas vezes esse tema aqui. É porque a gente não aprendeu ainda. Então tem que estar falando várias vezes, repetindo, para que isso fique cada vez mais claro na nossa mente, na nossa consciência
consciência racional, aquilo que não está no subconsciente. Não é aquilo que a gente acessa de vez em quando, é aquilo que a gente tem que acessar sempre. Né? Como todas as nossas funções, muitas vezes fisiológicas, essa também é algo que nós precisamos ter consciência. Eu vou acessar isso, eu sou isso, eu faço isso. O tema proposto é a importância da fé. Mas eu queria perguntar, eu gosto de perguntas, que elas nos estimulam ao raciocínio. A gente fala sobre a importância da fé, mas será que eu sei o que é fé? Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui o que é fé, eu teria pelo menos, não sei quantas pessoas tem, mas umas 50 respostas diferentes. Para cada uma, a fé é diferente, é sentida de forma diferente. Mas então, o que é isso que eu tenho que dar importância se para cada um é diferente? O que é a tal da fé? Eu consigo tocar na fé? Consigo tocar numa imagem que reverta em fé. Eu consigo tocar na água que talvez me remeta à fé. Eu consigo tocar num livro que tem muitas palavras de fé. Mas eu não consigo tocar nela. Eu consigo sentir? Talvez. Porque ainda sentir está num campo mais sutil. E faz mais sentido com a ideia e com o objetivo de se ter fé. Eu vou falar o conceito que para mim até hoje foi a que mais fez sentido e ela está aqui no Evangelho também. Eu vou trazer isso para vocês. Mas de forma bem sucinta. O que é fé? É a certeza daquilo que nós não podemos ver. Quando eu falar de fé, lembrem-se do ar. Existe o ar? Existe. Eu posso ver. Ele me transforma, ele me transmuta, ele me auxilia, ele me dá vida, sim. A fé funciona do mesmo jeito. É certo que existe, é invisível aos meus olhos, mas quando adentra o meu ser, é impossível não acreditar. Porque se nós não acreditássemos que o ar existe, nós estaríamos todos mortos. A fé é a mesma coisa. Embora diferente do ar, a nossa fé, ela é oscilante. E vejam, é a nossa fé, é a minha fé, é a fé da Andressa, é a fé da colega, da outra colega, de cada um que está sentado aqui. Por que ela é oscilante? Porque às vezes eu tenho muita fé e às vezes eu tenho muito pouco. Assim como o ar para eu viver, eu preciso equilibrar ele dentro de mim. E eu preciso, à medida que eu vou aprendendo ao longo da minha experiência, trazer a fé num ponto equilibrado. Às vezes eu vou precisar, sim, ter uma dose cavalar de fé. Porque a gente vai se colocar em situações e se arriscar de tal maneira que se nós não tivermos ela, nós vamos desistir. E quantos de nós aqui, em muitos momentos da nossa vida, nossa fé foi tão pequena que o nosso pensamento, a nossa ideia foi de não querer mais estar. Porque a fé, ela traz junto com ela, uma carga de força, de energia. E quando a nossa carga de força e energia está baixa, porque a nossa fé foi baixa também, nós padecemos e queremos desistir.
E não é vergonha, porque todos já pensaram nisso. Eu trabalhei por muito tempo aqui na cidade numa ONG de prevenção ao suicídio. E estatisticamente, todos nós, em algum momento da vida, pensamos em tirar a nossa vida. Porque estava difícil, porque a situação parecia insuportável, muito desafiadora. Mas quantas vezes, ou quantos de nós, foi em busca de auxílio para isso? A gente se diminui muito. Tem vergonha de falar sobre a nossa falta de fé, sobre a nossa falta de vontade de viver. Tem vergonha de demonstrar para o outro que a gente também é vacilante, oscilante. E muitas vezes chega a lugares como esse aqui. Só quando a fé está tão baixa, a nossa carga de fé está tão baixa, que eu preciso de pessoas que estejam aqui falando, que estejam sentadas aí do lado, e que a fé dela seja tão contagiante, que eu seja tomado, arrebatado por aquele conhecimento e eu fique constrangida por aquele amor. Amor, porque fé também é amor. Por isso que quando eu falo para vocês que vocês estão do lado de pessoas que curam, nós nos curamos porque muitas vezes a nossa fé está baixa. E a gente senta do lado de alguém que chega a ser constrangedor. Nós temos inúmeras realidades religiosas. E de verdade, por muito tempo, eu fui constrangida por essas outras formas de externar fé. Vergonha de falar de Deus, da minha fé, de onde eu vinha, de fazer uma oração em público e dobrar os meus joelhos se eu tivesse vontade de dobrar. De conversar com alguém e tá tão difícil naquele dia e não tem palavras, a gente não tem nem o que dizer, mas a vontade é de fazer uma oração juntos. Mas a gente não faz. Ou eu não fiz muitas vezes. Porque tive vergonha. E infelizmente nós temos essa realidade ainda. Quantos de nós compartilham nas nossas redes sociais palavras de incentivo, de amor, de fé, de exortação do nosso Deus, daquilo que nós acreditamos, seja Ele o nome que a gente quiser dar. Só que a maioria das vezes, o que a gente compartilha lá são coisas tão banais e que não vão agregar em nada na vida das pessoas. Talvez nos momentos de risada. Mas toda vez que a gente evitar de compartilhar, de orar, de mostrar a nossa fé, a gente pode pensar que nós estamos ali, evitando também de salvar alguém. Porque muito se engana aquele que não se acha capaz de fazer isso. Porque eu tenho certeza que todos aqui já viveram em algum momento alguém dizendo: nossa, eu precisava disso hoje. Eu precisava ouvir isso hoje. Eu precisava desse abraço. Eu precisava do teu ouvido. Porque nos falta fé em nós. Nessa força que está dentro de mim. Porque se fé é aquilo que eu não consigo ver, mas que existe e sem duvidar, quem de vocês duvida da própria fé? Da fé, da força que tem, da capacidade que tem de curar, de transformar. Tenhamos fé em nós, da nossa capacidade, da nossa missão aqui, porque se nós não tivéssemos propósito nenhum aqui, vã seria a nossa encarnação. Vamos parar de falar essa besteira de que eu sou sem importância, eu não tenho o mesmo conhecimento que o outro, eu não tenho a mesma capacidade que o outro, eu tenho que vir aqui falar com não sei quem, eu tenho que ir lá falar com não sei quem, porque a fé dele que vai me curar. Às vezes, sim. Nós precisamos de doses homeopáticas, assim como nós precisamos do medicamento.
A gente não consegue apagar incêndio sem extintor. A gente não consegue estancar uma hemorragia sem botar um pano lá, fazer uma sutura. Nós precisamos, às vezes, de um primeiro impacto externo. Mas à medida que isso for estancando o sangramento, eu preciso recuperar a minha força. Porque assim como o medicamento cura, ele também começa a adoecer. Tudo que é excessivo começa a ter efeito reverso. Então nós precisamos do equilíbrio da nossa fé. E a primeira delas é acreditar naquilo que nós temos dentro de nós. Tinha 2 textinhos aqui para ler, vamos ver o que é possível. Mas vamos ter que está no Evangelho, lá no capítulo 19. A fé transporta montanhas. E o primeiro item desse capítulo é o poder da fé. E aí ele diz assim, no sentido próprio, é certo que a confiança nas nossas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Eu poderia parar aqui, porque eu acabei de falar essa frase. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. A fé começa por mim, em acreditar na minha capacidade, de que eu dou conta de fazer, de que se alguém me colocou aqui, me deu o aval para estar nesse planeta, é porque eu tenho condições de carregar esse fardo. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. A fé nos coloca constantemente a transportar montanhas. Montanhas de dificuldade, de desânimo, de resistência, de crenças. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Porque muitas vezes a gente olha e acha que não dá conta, mas o que não dá conta? Eu tenho que superar essa montanha da dificuldade, dessa resistência minha de achar que eu não consigo. Mas eu nem tentei. Mas eu não consigo. Mas eu nem tentei. Então vamos tentar. Tudo é experiência. Experiência. E às vezes eu não consigo no primeiro momento mesmo. Porque me falta habilidade. E habilidade se consegue com constância, frequência, hábitos. Hábitos geram habilidades. Nós ganhamos força à medida que nós levantamos cada vez mais peso. Só que se a gente nem tirar o peso do chão, nunca nós vamos ter essa habilidade. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que lhes fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Eu vou ler de novo. Pode ser que não tenha ouvido. A fé robusta dá perseverança. Eu não sei fazer. Persevere. Isso também é fé. Porque a fé me diz que lá na frente eu já consegui. É a fé que me dá certeza que aquilo já aconteceu. Ah, mas se já aconteceu, então é só eu sentar e esperar. Não, não dá. Ele está dizendo que eu preciso perseverança, eu preciso hábito. Porque sem movimento não tem geração de energia.
E a fé também é uma energia. A força vem de uma energia pulsante em nós. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. Dos que se aproveitam os adversários e se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Quando eu li aqui, me veio um pequeno insight. Que ele está dizendo que a fé vacilante resulta em incerteza e hesitação dos que se aproveitam dos adversários. Muitas vezes nós chegamos aqui colocando na conta dos obsessores a nossa falta de energia, a nossa dificuldade do dia a dia. Nada dá certo, é uma soma de fatores que vem acontecendo e é desgraça em cima de desgraça na minha vida. Eu preciso ir no centro espírita tomar um passe porque eu tenho uma leva de obsessor. E aí quando a gente lê o que está escrito aqui, da fé vacilante resulta em incerteza e hesitação, quem é que chamou essa falange para carregar nas costas? Fui eu. Foi a minha falta de fé, foi a minha falta de força, foi a minha falta de coragem, foi a minha falta de perseverança, foi a minha falta de hábito. Porque se a gente acha que uma vez por semana, sentando aqui nessa cadeira e fazendo uma oração, a gente faz o milagre acontecer, não faz. A gente precisa de disciplina diária, hábito diário, fazer oração diária, agradecer diariamente, agradecer todos os dias. Porque é essa energia que atrai. Eu já devo ter falado em outro momento, alguém deve ter me ouvido falar. Toda vez que a gente reclama, a gente gera uma onda de energia partindo de nós e repronunciando aquilo que nós estamos atraindo na nossa vida. Ah, o dia tá ruim, ah, tá chovendo, ai, tá frio, ai, tá não sei o que, ai, tá não sei o que lá. Ai, tá difícil, ai, eu não tenho dinheiro. O universo tá dizendo assim, ó, nem sei o que é não. Vou te mandar mais disso. É isso que tu tá me pedindo, é isso que tu tá falando todo dia, não tenho dinheiro, não sou feliz, não tenho isso, não tenho aquele outro. Vou te mandar mais disso. É isso que tu tá pedindo, é isso que eu vou te mandar. Mais dificuldade, mais dificuldade. Vocês sabem qual é o maior imã que nós temos? Que atrai as coisas? Essa máquina que está aqui no meio do peito. A nossa cabeça cria, mas isso aqui chama, isso aqui conecta, isso aqui atrai. E toda vez que eu reclamar, a energia que eu gero atrai nesse imã aqui a angústia, a incerteza, a dificuldade cada vez mais. É o obsessor que está fazendo isso? Não, ele é consequência da minha falta de vigilância, da minha falta de hábito, da minha falta de fé. Como é que eu mudo isso, Andressa? Para de reclamar. Começa aí. Ah, e aí? Estou habituada a reclamar. Crie novos hábitos. Vou falar do dia hoje. Oh, segura. Que bom que tá chovendo. Às vezes no começo vai ser bem difícil. Porque tá tão introjetado dentro de nós o vício pela reclamação que vai ser difícil olhar lá fora, a chuva caindo, o sol brilhando, o calor pegando e nós não falarmos disso. Mas o que agrega na vida das pessoas falar isso? Nada, gente. A gente não muda a temperatura externa, a gente não faz parar de chover, porque ainda não criou essa habilidade. Então muda a tua atmosfera, o teu mundo, a tua fé. Agradece. E a partir da gratidão, quando algo muito bom acontece, como é que fica o nosso coração?
ele pulsa mais rápido, ele aquece o nosso corpo. O ímã está pulsando naquilo que faz bem. Então é assim que a energia da gratidão funciona. É agradecer por aquilo que nem aconteceu, mas eu tenho certeza que já é real. Isso é fé. Já aconteceu. O que eu preciso fazer para chegar lá? Eu vou tirar minha bunda da cadeira e vou fazer. Eu vou criar novos hábitos, eu vou criar novas experiências, eu vou me experimentar. E eu vou parar de falar e de reclamar por coisas que não fazem sentido. Eu vou agradecer pelo que eu já tenho e por aquilo que eu ainda vou viver, porque isso já é certo. Lá na frente já é certo. E eu vou encerrar aqui, porque já deu o horário, mas leio a pequena frase que está aqui. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar no objetivo visado. Gente, tudo isso que é falado aqui desperta dentro de cada um de nós conhecimento intelectual. Nós não podemos sair de encontros como esse, de uma leitura de um livro, de assistir um vídeo edificante, sem a consciência de que nós aprendemos algo. Mesmo que tenha sido muito ruim, nós aprendemos algo. Sempre há aprendizado. E é isso que ele está dizendo aqui, que a nossa fé sincera vai gerando paciência, resiliência, sabedoria, ele sabe esperar. Porque ele tem um ponto de apoio, a inteligência e a compreensão. E hoje eu expliquei um pouquinho para vocês como energeticamente nós funcionamos. Como nós produzimos intenção e como nós atraímos de volta para nós. Ignorar esse conhecimento é continuar vibrando naquilo que eu não quero para mim. É não usar desse conhecimento ao meu favor. Então vamos sair da ignorância. Todos nós somos. Mas o conhecimento nos faz mais sábios. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se furibunda e julga-se suprir com a violência as forças que lhe falecem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Não duvidem. Eu sei que nós vamos ser testados todos os dias a duvidar da nossa fé maior. Mas esse é o objetivo. Quando eu falei de fé, e desculpem, eu vou extrapolar uns 5 minutinhos do horário aqui. A imagem que me veio na cabeça foi a viseira do cavalo. Quando se tinha ainda na época, se colocava uma viseira aqui do lado, né? Porque o cavalo tinha que andar reto. E por mais que aparecessem coisas aqui do lado, ele tinha barreiras de proteção que impedissem ele de se assustar e o principal, de perder o foco. Muitas vezes nós vamos ao longo da nossa vida colocando camadas de proteção aqui do lado dos nossos olhos para que a gente fortaleça a nossa fé. Porque a fé é a certeza lá na frente de que aquilo já aconteceu. É a certeza de que eu vou chegar lá e de que eu preciso fazer um movimento. Vai aparecer coisas aqui, vultos, obstáculos vão aparecer na minha frente mesmo. Mas eu não vou perder
o foco no meu objetivo. Às vezes eu vou ter que reformular a rota, mas eu não perco o meu objetivo. E quem me fortalece para isso é a minha fé. Sugiro que todos leiam esse capítulo especial do Evangelho. O Evangelho todo é para ser lido, assim como a Bíblia que vocês têm em casa, juntando pó no Salmo 21. Leiam, porque tem mais que ensinamentos ali. Tem vivências, tem experiências, tem sabedoria que precisam ser absorvidas com calma. São bálsamos, são doses, são pílulas de remédio, de medicamento que nós precisamos tomar diariamente para fortalecer essa fé, para não perder o foco lá na frente, naquilo que está certo, só que eu não consigo ver ainda. Muito obrigada pela paciência de vocês. Convido a todos para relaxarem, respirarem. Pai, obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por mais um dia. Eu tomar consciência de que eu não posso, eu não devo tirar os olhos de ti. Porque tu és a força que alimenta os meus objetivos, que me traz segurança e que me acolhe nos dias que eu estiver cansado das lutas diárias. Que os desafios parecerem intransponíveis, mas a minha fé em ti, a minha certeza de que mesmo não te vendo, tu habitas em mim, e onde quer que eu esteja, ao primeiro chamado que eu fizeres em teu nome, tu envia aqueles que me cuidarão quando tu mesmo não estiveres ali. Basta um pedido meu. Basta que eu abra a porta, porque jamais tu adentras sem bater. Que eu tenha consciência de deixar tu transbordar na minha vida e que não me falte em nenhum momento os olhos certos nessa força que me sustenta. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela minha vida. Obrigada por entender as minhas fraquezas. E perdoa. Me perdoa porque eu sei que muitas vezes eu quis desistir. Talvez eu esteja passando por um momento assim, mas tu é tão perfeito que coloca no meu caminho pessoas, palavras, energias que me sustentam nessa jornada. Para que eu jamais tire os olhos de ti e eu saiba que lá na frente tu me esperas com os braços abertos, pronto para me dizer, meu filho, eu nunca, nunca, nunca perdi a fé em ti, porque eu confio, mesmo sem tu confiar. A toda espiritualidade, a toda essa egrégora de luz que aqui nessa casa acolhe e dissemina essas energias, multiplica e distribui esse planeta ainda tão sedento de fé. Nós agradecemos.
e que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos trabalhos, certos de que nós somos tuas ferramentas de trabalho, não hesitando em uma palavra, em um gesto que multiplique e que transforme a vida daqueles que cruzarem os nossos caminhos. E que assim seja.